coloca, mas eu acho que nós no campo jurídico ainda temos muita dificuldade, também por dificuldades práticas e estratégicas, no campo da interpretação, né, a pastora também levantou essa questão importante, da gente manejar e, de certa forma, disputar essas construções, né? Então, isso se reflete na prática da seguinte forma, né? A gente, diante dos embates que são muito duros, a gente vai disputar para legalizar o terreiro, né? Que é muito importante, que é uma medida muito importante que assegura direitos e acesso a direitos. Só que, na verdade, a gente está deixando de falar, ó, aquela realidade, aquilo funciona de outra forma, né? Então, a gente tem que interpretar a legislação dessa maneira, né? E essas formas de organização das casas não se equiparam, né? Não se identificam com a lógica das igrejas. Isso acontece em várias manifestações que a gente tem a dificuldade de construir as interpretações e fazer os embates e colocar na mesa, né? Essa realidade, essas outras pedagogias, né? Pedagogias dos tambores, como é que isso a gente vai fazer na prática. E acho que é um desafio que a gente tem nessas disputas, né, com os órgãos de Estado, essas discussões, porque está muito distante do campo jurídico esse tipo de implementação. A gente vivenciou isso, por exemplo, também lá na unidade tributária, lá em Nova Iguaçu. Como é que faz o terreiro, como é que você identifica aquela realidade e tal. E acho que a gente tem esse desafio também de começar, eu faço um debate um pouco na matéria indígena, eu faço muito esse debate, e acho que é um desafio para todos nós, até porque também, obviamente, e aqui daqui a pouco a Mona Lisa também vai falar, os órgãos de Estado também não está na agenda, né? É um tema que muitas vezes não está na grande agenda, né? Na agenda de fundo, né? Do Estado. Então, se a gente também não tiver capacidade de construir e levar isso, que é uma dificuldade, mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? A gente deixa passar batido. Por mais que a conjuntura seja ainda mais difícil, né? A realidade seja mais complexa, né? Então, e mais recuada do que em outros tempos, eu acho importantíssimo a gente manejar esses conceitos dessa crítica para fazer as nossas construções, né? Eu acho que é uma maneira também importante de resistir, porque na prática a gente acaba jogando o mesmo jogo, a gente acaba se enquadrando naquele jogo para conquistar, para garantir cidadania, para discutir isso, mas fugindo um pouco desse debate, né? Então é uma dificuldade que a gente tem. E também valorizar aqui essa militância e essa luta aí do professor Ivanir para levar essas questões, né? Eu acho fundamental a gente fazer, de fato, a provocação e manter esse assunto vivo, garantindo assim, que ele não tenha os picos, né, em situações difíceis, em situações de casos graves que acontecem, que acaba dando uma tensão muito grande para fora, e que a gente consiga estar mobilizado e organizado para enfrentar essas questões. Eu acho que esse é o esforço que a gente vem fazendo, e acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo para quando as situações graves acontecerem, a gente ter a capacidade de dar resposta. Vou passar agora para o professor Haroldo Costa, que vai ter que sair um pouco mais cedo, multifacetado, Haroldo Costa, e tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Obrigado, professor Júlio, obrigado, professor Roberto. Obrigado a todos que promovem esse encontro tão saudável e necessário, que alerta a necessidade de discutir em profundidade esses aspectos que vêm nos acompanhando há tantos e tantos anos. Eu me lembro que, quando eu li o livro Templo dos Milagres, de Jorge Amado, me impressionou a narrativa que hoje se repete em vários pontos da nossa cidade, do nosso estado, que é a violação dos objetos sagrados, dos lugares sagrados, do candomblé em particular,
E isto em 1934, se não me engano, foi quando Jorge Amado publicou esse livro, Tempo dos Milagres, e que nos revela um Brasil que a gente pensou que já estava mais tolerante e não está. Eu, em princípio, eu acho, eu sempre discuto com alguns poucos amigos sobre esse assunto, sobre o negócio da tolerância e intolerância. Porque eu acho que nós temos que reivindicar respeito. Mas no que? A tolerância significa concessão. Tolerância é um ato de magnitude, de bondade. O respeito é uma coisa que se impõe. E é isso que nós precisamos. Respeito às nossas convicções, respeito à nossa história, respeito aos nossos antepassados, aos ancestrais, respeito à nossa história como povo. Um povo que está integrado hoje à nação brasileira, mas que tem particularidades que só a diáspora pôde fazer isso possível. Não há dúvida nenhuma que a participação africana, o neo-africana, digamos, aquela que veio forçado dos navios negreiros para as Américas, trouxe no seu bojo muito mais do que a força física que depois foi desenvolvida e aproveitada. Tantos outros tiveram o mar como sepultura, mas foi o sentimento básico da existência desses povos, porque não eram um povo, eram povos, eram etnias, que chegando aqui se deslaceravam, se dispersavam por força dos leilões, das compras, enfim, famílias que deixaram de ser famílias para ser pessoas isoladas, etnias que conviviam, onde talvez a única coisa que tivesse em comum era Deus, mesmo que se chamasse Alá Ouro. Então é necessário a palavra mágica que surgiu aqui nesta mesa e que é a palavra que eu tenho usado com a maior frequência possível para que essa mudança se torne possível e imediata, é o que disse o eminente professor Ivanildo dos Santos, a palavra chamada e dita educação. A educação é a porta de entrada para todos nós. Essa educação tem que ser provida pelo Estado e por cada um de nós. Existe uma lei, não sei se está em vigor, porque é aquele negócio da lei que pega e lei que não pega, é uma outra das peculiaridades brasileiras, uma lei para as escolas municipais que conta a história do negro e a história da África. Para dar uma compreensão que o estudante sabe mais sobre Orleans e Bragança do que sobre Zumbi. Então é necessário que haja a educação nesse sentido formal, de dizer quem somos nós, como estamos aqui, por que estamos aqui. A educação é indispensável em todos os sentidos, porque ela se manifesta em outros patamares, se manifesta em outras oportunidades, e que criam uma concepção diferente. A arte no Brasil, da maneira que ela é, a arte no seu aspecto mais completo, ela não existiria não fosse a presença e a atuação e a animação do ponto de ânima do negro brasileiro. Isso aí não é conversa, é história. A Semana Moderna de 22 rompeu com as tradições europeias, criou uma visão diferente a partir da presença do negro admitir a presença do negro como, além da força física que demonstrou no século anterior, a sua força espiritual, a sua força de observação da natureza, professando uma religião que é ecológica, a banda elétrica. Antes que a ecologia virasse moda, o candomblé é uma religião ecológica, porque venera a natureza, venera os seres da natureza, venera as coisas da natureza. Então, a Semana de Arte Moderna, eu sempre foco por esse aspecto, porque através dela houve essa inserção e essa compreensão da contribuição negra à arte brasileira, para formar o que seria, imaginaria, a arte brasileira. Então, tem Mário de Andrade, viajando pelo Brasil inteiro, colhendo danças, letras, poemas, músicas, de gente que
sequer sabia que existiam. Você vê os quadros de Tarsila Amaral, os quadros de Cavalcante, você vê que de Portinari, a negritude no sentido físico está ali presente. Os negroides da Tarsila são iguais aos carregadores de café no Porto de Santos, como pintou Portinari. Se você vê que existe uma música nascente, aproveitando toda a nossa potencialidade musical, você vê o J.B. de Carvalho, que é antes dos anos 30, que gravava pontos de macumba, como a série chamada, e vendia, os discos vendiam. Né? Você tem uma orquestra afro-brasileira do maestro Gabriel Gail Moura, que tocava a formação da orquestra, já fugia do modo tradicional ocidental, porque incluía o urucumbo, incluía o tapuita, incluía os atabaques, dando uma outra feição, não só física, mas como musical, à chamada música brasileira. E essa música estava inteiramente contaminada, no sentido mais nobre da palavra, pelo essencial do pensamento grego. E você vê isso, vai vendo aqui e ali esta presença que é registrada pelos artistas que compreendem a necessidade de qualificar a arte brasileira nascida das mãos, do espírito, dos olhos, da cara do negro brasileiro. Estou presente nas esculturas, estou presente nas pinturas, estou presente no imaginário. Então, a religião passa por aí. A religiosidade passa por aí porque é básica na nossa formação, na formação diaspórica. Seja na Jamaica, seja em Cuba, seja no Uruguai, seja no Brasil, a diáspora forneceu a base religiosa para que fosse desenvolvida uma religião particular, uma religião que tinha outros fundamentos, mas que preservava, sobretudo, o humano, a alma e o espírito das coisas. Essa visão de Brasil, que muitas vezes é distorcida, ou mal compreendida, ou mal apresentada, Gilberto Freire, existem várias interpretações sobre o Casagrande Senzala, porque de certa maneira ele tolerava e lançou o mito da democracia racial, mas há também o outro lado da valorização do homem negro, homem do sentido humano, da presença dele em várias etapas da construção do Estado do Brasil como nação. E você tem Guerreiro Ramos, que interpretou, destruiu, por assim dizer, uma noção sociológica que se impunha no Brasil, que era as informações que nos vinham de Arthur Ramos, de Nina Rodrigues, que ficaram estratificadas em algumas verdades tidas como absolutas. E vem Guerreiro Ramos e dá uma interpretação da sociologia brasileira baseada nos pertences do negro brasileiro. Como mais tarde Milton Santos se reafirma, quando diz que o novo conhecimento só é válido quando alguém se reconhece dentro dele. E essa é a nossa meta. Eu acho que a nossa meta é exatamente essa de fazer reconhecer dentro do conhecimento. E esse reconhecimento só se dá através da educação, através da valorização daqueles que têm contribuído para que tivéssemos ou tenhamos uma história para contar. Se você sabe, quando se sabe que a mãe de Ada de Monjá, a quem eu tive o prazer de escrever uma biografia, era uma mulher que não era apenas, já chegava, bastava ser, mas não era apenas uma mãe de santo, era uma mulher que lutava pelos direitos humanos, lutava pelos direitos das mulheres, lutava pelos direitos dos menos favorecidos, era uma líder dentro da sua comunidade, que ultrapassava os conceitos religiosos para ser o conceito humano. E assim, Mãe Estela de Oxóssi, né, que fez parte da Academia Baiana de Letras, pelo seu vasto conhecimento, pelas suas interpretações, pelas suas desmistificações de algumas
de alguns tabus que também foram informados por o secretismo. A mãe Estela, ela abominava o secretismo, porque as coisas eram uma fuga para ela, ela sempre defendeu como era uma fuga, era uma mascaração da verdade, porque os orixás são os orixás e ponto. Essa similitude, esse sincronismo mas não deixou de ser uma política de subsistência ou de sobrevivência. E não foi uma coisa particular do Brasil, porque se você vai a Cuba tem a mesma coisa, se você vai no Uruguai você tem a mesma coisa, enfim, onde a diáspora se fez presente, essa simbologia do secretismo existiu como uma roda de fuga para poder manter coeso o seu pensamento e a sua religião. É difícil ser negro no Brasil, porque se espera sempre alguns tabus que se impõem, que a sociedade impõe, e que se não fizermos jus a essa expectativa, então não somos negros. Essa visão, ela só pode ser destruída através do conhecimento do quanto foi dado à cultura brasileira, desde a música do Padre Zé Maurício, até o show de Biciguinha, até os pontos interpretados por João da Baiana, outros compositores que se dedicam a Guerra Peixe, do ponto de vista erudito. Mas, enfim, a nossa contribuição é muito maior do que se ladeia e tem que ser valorizada e tem que ser discutida e aproveitada. E esse momento, momentos como esse, é que nos dão a certeza de que a sociedade não está ausente, está compreendendo, e é uma luta que não é nossa, é uma luta que é de todos. Muito obrigado. Muito obrigado ao Haroldo. Agora a gente vai passar aqui para uma visão aqui dos representantes dos órgãos de Estado, aqui da Superintendência de Igualdade Racial, a Mona Lisa Alves. A palavra da Mona Lisa. Obrigado, Júlio. Boa tarde para todas e todos. É um prazer estar nessa mesa tão potente com o professor Haroldo, professor Ivani. Bom, do ponto de vista do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, eu acho que vale fazer um resgate de uma história presente, e aí vou falar de uma história presente ao qual eu presenciei, né? Não posso falar sobre outras histórias porque presente não estive. Eu chego na Superintendência de Igualdade Racial em 2008, com a superintendente, à época, a Zezé Mota, e quando cheguei na superintendência, ainda como assistente, muito quase que virginal e inocente, o tema da promoção da liberdade religiosa ainda não havia tomado tamanha proporção como nós trabalhamos o tema hoje, né? Em 2008, nós falávamos muito mais de garantir a institucionalização dos organismos de igualdade racial do que propriamente discorrer sobre os temas correlatos à promoção da igualdade racial. Então, naquele momento não se falava, não era ainda ventilado a questão da promoção da igualdade racial. Naquele momento era ventilada a questão dos povos e comunidades tradicionais. Então, a resistência dos quilombolas, a resistência das aldeias indígenas no estado do Rio de Janeiro. Então, foi um momento muito marcante nesse sentido, né? Vou fazer um salto no tempo, fico na superintendência até mais ou menos abril de 2011, já iniciando os primeiros procedimentos do debate sobre a promoção da liberdade religiosa. Naquela época, o debate era feito pela Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, e não na esfera da Superintendência de Igualdade Racial. Esse debate, obviamente, ele foi motivado pela sociedade civil, muito atuante naquele momento. Se eu não me engano, é mais ou menos o mesmo momento que a CECI é criado, ou a CECI foi um pouco antes, né, ou na sequência é criada a CECI.
Então, todo o debate inicial de construção e de diálogo entre governo e sociedade civil se dá no período mais ou menos de 2011 a 2013, 14, dentro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Eliane. Então, dentro desse ponto de vista, a igualdade racial passa a lidar com a promoção da liberdade religiosa, né, e lidar num sentido muito distante através do GTREL, que era um grupo de trabalho de combate à intolerância religiosa. O GTREL ele foi substituído pela criação do Conselho Estadual, né, isso já era uma demanda do próprio GTREL, e aí já deu um outro salto no tempo, estou falando de 2016 para 2017. O governo do Estado, de 2012 a 2016, estabeleceu o CEPLIR, que era o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa. Foi visto pelo Estado como um projeto com começo, meio e fim, porque naquele momento era preciso identificar de fato se ocorria, né, naquela descrença que falamos hoje, de, nossa, intolerância religiosa, isso existe no Rio de Janeiro? Imagina, o Rio de Janeiro tão diverso. Então era preciso provar, comprovar e ter dados para que fosse trabalhada a política pública nesse sentido. Um outro salto no tempo, 2017, reconhecimento do governo do Estado do Rio de Janeiro da necessidade de institucionalizar um órgão, que é criada a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, dentro da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Então, vejam bem, estamos falando de uma superintendência que ganha uma determinada competência em 2008, né, que cresce a sua competência em 2013, para somente em 2017 haver a consolidação como organismo público. Então, todos os dados que a Secretaria tem hoje, eles datam de 2012 até o mês passado. São dados substanciais dos atendimentos que são feitos pela equipe técnica da Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa. Hoje a coordenadoria tem um coordenador, um assessor que estão na plateia, Márcio Diagun e Adriano Vinhal, e conta com 2 assistentes, o Rodrigo e o André, que são advogados e que fazem um procedimento de atendimento também, de consultoria jurídica, orientação jurídica, né, para não extrapolar as atribuições de outras instituições. Eu estou, depois dessa construção de 10 anos, hoje, desde 1º de março, estou superintendente de igualdade racial, então ainda não fiz nem 6 meses, mas estive no ano passado como suporte à superintendente, porque um dos desafios, que foi onde eu mais me ative do título da palestra de hoje, porque eu acho que hoje a gente tem muito mais desafio do que no ano passado, né? No ano passado nós conseguimos DECRAD, no ano passado nós tínhamos um sistema de telefone que fazia o recebimento, que nós tínhamos o recebimento das denúncias. Hoje esse sistema passa por uma reformulação. Nós tínhamos, bem ou mal, não ataque vindo de cima para baixo, né? Ontem, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas mais de 40 delegacias vão ser destituídas para a criação de outros sistemas. Isso foi anunciado pelo governador. Então, nesse ponto, eu, quando li a matéria, eu falei, meu Deus, a DECRAD foi o primeiro pensamento que passou. Então, nós, até o ano passado, não tínhamos uma interposição das nossas áreas técnicas por uma divulgação jornalística. Então, é até esquisito, né, no lugar de governo do Estado, estar falando do governador, mas justifico essa fala para que vocês compreendam os desafios que estão postos hoje, que são desafios que estão postos para a população, do ponto de vista da perseguição e da intolerância e da violência e do terrorismo religioso, porque eu acho que não é intolerância, e sim a soma de todos esses tipos de ataque a um determinado segmento, a um segmento religioso de matriz africana, para uma população preta e para aqueles que são brancos, que quando se trajam também viram negros. Então, eu acho que é um detalhe muito específico, é um ataque muito direcionado. Então, não podemos descaracterizar. Ontem, em conversa
na secretaria, o Márcio falou uma frase que eu disse para ele que ia produzir, hoje produzo, que o Estado hoje ele passa a não ser o algoz principal, porque há o crime organizado como algoz principal, mas ele passa a ser cúmplice, do ponto de vista em que as políticas públicas são descontinuadas. Então, se eu pudesse elencar aqui, o farei, dos desafios que temos hoje. A falta de continuidade da política pública. Eu estou na secretaria, voltei em 2013, né, como para a promoção de direitos humanos, hoje eu devo estar na 17ª transição de secretários. 17ª em 6 anos. Então, a descontinuidade política é hoje o motivo dos ataques que acontecem nas comunidades. Além da descontinuidade política, nós temos um outro desafio, é a municipalização do problema. Falar do problema na esfera estadual não resolve o problema de Campos, não resolve o problema de Angra dos Reis, não resolve o problema da Baixada Fluminense. É preciso envolver os entes municipais na luta contra a intolerância religiosa e violência religiosa. Enquanto o diálogo estiver apartado do ente municipal, vai ser difícil, vai ser mais difícil do que tem sido. E o terceiro, e não menos importante, e essas ordens também elas se intercalam, é o descrédito. O Estado do Rio de Janeiro vem, nos últimos 3 ou 4 anos, passando por um período de descrédito. Então, quando eu ou qualquer outro ente do Estado chegamos para uma vítima e falamos, olha, nós temos aqui o caminho A, B e Z, essa vítima vai acreditar? A moça hoje que, por exemplo, nos brindou com uma fala, que se sentiu segura de vir ao MPF, porque se sente ameaçada, será que ela se sente segura quando chega na Secretaria de Direitos Humanos também? Será que ela se sente segura de chegar na DECRAD? Então, esses são, na minha humilde opinião, e da minha técnica e da minha perspectiva, alguns dos desafios. Quero falar que mesmo com todas essas dificuldades, nós temos alguns avanços, e aí vou vir até os avanços dos últimos 2 anos. Né? Nos últimos 2 anos, a Coordenadoria de Promoção da Liberdade Religiosa, junto com a Superintendência de Igualdade Racial, foi responsável pela sensibilização / capacitação de mais de 2.000 agentes de segurança. Esses agentes de segurança são Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Nós participamos, junto com a extinta Secretaria de Estado de Segurança, da capacitação do aplicativo Valora Seg, que, infelizmente, com a descontinuidade do governo, o Valora Seg se perdeu, mas o trabalho que foi feito foram mais de 6 meses de capacitação desses agentes. Então, nós temos aí 2.000 agentes da segurança sensibilizados para isso. A DECRAD tem sido nossa parceira, e a cada 2 meses a gente vai lá e visita o Dr. Gilbert e fala, e aí, vamos bater um papo sobre os nossos temas, né? Falar um pouco dos nossos seminários também. Nós fizemos algumas rodas de conversa em terreiros que foram depedrados, então é importante dizer que esse fortalecimento da rede local é muito importante. O que vai ensejar agora em 2 projetos com 2 casas distintas, que é um projeto com parceria com o PNUD e a CEPIR, é um projeto de empregabilidade ou empreendedorismo dessas casas de matriz africana. Então, o Rio de Janeiro vai ser o projeto piloto para que todas as casas do Brasil possam receber um guia para fortalecer o seu vínculo social através da empregabilidade, através de portas de diálogo com a sociedade no entorno. Agora, recentemente, nós acabamos de assinar o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O Estado do Rio de Janeiro tenta há 9 anos e a gente já conseguiu agora. Então, nós estávamos há 9 anos fora do sistema, que vai completar 10 ano que vem, conseguimos ascender recentemente. Falar que nós ganhamos um convênio também com o Ministério de Direitos Humanos
para a realização de 7 ciclos descentralizados de capacitação, na perspectiva de acabar com um dos desafios, que é sensibilizar o agente municipal da ponta. Então, todas as temáticas de igualdade racial vão ser trabalhadas nessa capacitação, incluindo violência e intolerância religiosa. Então, estamos aí nos últimos alinhamentos de assinatura de convênio para começar a rodar para o final desse ano, começo do ano que vem, esse convênio. Fora isso, nós estabelecemos acordos de cooperação com 3 universidades, com a Estácio de Sá, com a UNIG e com o IBMEC, no atendimento às vítimas, entendendo que quem sofre violência em Nova Iguaçu nem sempre consegue o dinheiro do transporte para vir de Nova Iguaçu até o centro da cidade. Então, é importante que a gente tenha uma porta de entrada nesse município. Agora, em andamento, como a doutora Eliane falou em sua fala, né, e temos conversa marcada com o doutor Júlio, e já temos o assente do MP estadual e da Defensoria, nós vamos lançar a rede de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Nós não lançamos ainda porque as tratativas de assinatura de acordo, elas são demoradas, mas é só para institucionalizar, porque o nosso outro desafio é institucionalizar as políticas, como a doutora Eliane falou. Hoje estou aqui, a doutora Eliane está, o doutor Júlio está, Gilbert está, mas amanhã podemos não estar. Então, precisamos formalizar e entregar isso de alguma forma para a população, para que a população tenha o conhecimento e faça com que o processo não seja esvaziado. Isso, o Ivanir hoje me alertou para isso, e é importante, como diz Fernando Henrique Cardoso, né, por fazer política cacarejar. E talvez a gente tenha tanto trabalho em formular política dos desafios internos para que a política ande, que a gente tenha cacarejado pouco. Mas eu costumo dizer que 2 temáticas que estão na superintendência que evoluíram muito. A política para povos e comunidades tradicionais e a política de promoção da liberdade religiosa. Hoje, a gente consegue, através do Adriano, através do Márcio, através da nossa equipe, saber para onde ir caso recebamos em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer lugar, uma denúncia de violência e intolerância religiosa. Quero deixar aqui alguns alertas. Nós temos um outro desafio, que é o desafio da mídia. A mídia tem sido uma boa aliada nos 2 últimos anos no que diz respeito a ventilar as notícias. Mas a questão é, quando um órgão diz, quando uma mídia, uma rede social fala de 100 casos, e essa mídia não comprova os 100 casos, não comprova quando questionada pela autoridade fim que vai fazer o atendimento, isso para a gente é um problema. Porque se eu na Supir não tenho 100 casos, se o Gilbert na DECRAD não tem os 100 casos, tem alguma coisa errada. E aí nem o executivo, nem o sistema de segurança está conseguindo dar conta de uma denúncia que foi feita. Então é preciso que a gente sim capacite os agentes de mídia. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular, crie um grupo de WhatsApp, crie uma conta no Instagram, é capaz de difundir informação. Pode ser que a informação não tenha qualidade. Então, temos que estar atentos também a essa produção de informação. As fake news estão aí que não nos deixam mentir. E são as fake news também que podem e estão sendo usadas como algoz da luta contra a intolerância religiosa. Que do momento em que se fala que 100 casas, 200 casas, 300 casas são atacadas, e a gente, quando vai buscar informação, quando a gente vai em loco, vamos lá no Parque Paulista para ver, e chega no Parque Paulista, não tem? De 100 só tem 2, há uma discrepância muito grande. E se, tudo bem, se falassem 100 e tivessem 78, pô, arredondaram para cima. Mesmo assim está errado, mas vamos trabalhar com as 78. Agora, fala 100, tem 2, isso desmobiliza a nossa credibilidade quanto agente público, que manda relatório para o governador e fala assim, governador, estamos fazendo isso e precisamos fazer aquilo. Precisamos apoiar a DECRAD para que a DECRAD consiga ter mais funcionários para fazer as investigações na ponta. Se a DECRAD ficar enfraquecida,
todo o sistema que está em torno da DECRAD vai cair. E aí eu acho que é um papel também da sociedade civil de compreender quais são os gatilhos e vamos conversar, vamos sentar, a porta está aberta, a porta não está fechada. A questão é que a gente está trabalhando, vocês estão trabalhando, o Gilbert está trabalhando, mas está todo mundo trabalhando para manter o que tem. Porque se a gente também fala um dia, hoje não vou falar mais sobre esse tema, corre o risco da gente ser defenestrado. Nós já sofremos, né, Gilbert? Estou brincando com ele, os endemoniados, porque somos aqueles do governo que tratamos. Bom, você imagina eu, indígena, quilombola, negros, povos de matriz africana, eu já nem sei qual é o nome que estão me dando no corredor. Mas é isso, são todas as temáticas que estão na igualdade racial. Quero aproveitar e finalizar a minha fala para agradecer ao Dr. Jaime, que tem sido um parceiro novo, um parceiro recente, eu o conheci recentemente, mas tem nos brindado com muita informação, com muita energia, para que a gente continue falando sobre o tema e continue levando as pautas. Quero agradecer também a equipe, ao Márcio e ao Adriano, que estão lá todo dia me aturando nos devaneios que acontecem. Doutora Eliane, obrigado pela parceria mais uma vez. Roberta também, prazer inenarrável. E mais uma vez obrigado e boa noite para todos. Muito obrigado aí a Mona Lisa pela fala, né, pela exposição sobre o trabalho da superintendência. E na linha do que eu disse anteriormente, eu acho que já me incomoda agora um pouco quando a gente tem que estar sempre, no caso do Ministério Público, ele se desculpando, né, dizendo que a gente é minoritário e tal. E acho que a partir dessa percepção dessa lógica, né, que o Estado é pensado dessa maneira, se a gente tem essa clareza em relação a essa lógica das colonialidades, acho que a gente tem que pensar essas questões de outra forma, né, de ocupar essas brechas aí, e acho que o trabalho da Secretaria também vai nesse sentido, da gente olhar essa questão de outro jeito, né. Não, lógico que a gente tem que brigar por um Ministério Público mais presente nessas questões, na formação, na presença dos seus membros, como a gente discutiu de manhã. Lógico que a gente tem que ter o Estado mais atento a essa pauta como um todo, mas a gente tendo clareza desse cenário, o que nos resta é pensar sempre em estratégias para ocupar bem essas brechas e construir e criar situações que consolidem, né, e a gente sabendo que, de fato, essas situações episódicas são reais, das pessoas que estão, das circunstâncias que geram essas articulações, que a gente tenha essa clareza para empurrar certos processos e para garantir a efetivação de direito. Eu acho que a gente, invertendo um pouco essa lógica, acho que a gente vê de uma maneira o copo um pouco mais cheio, né, no sentido de que a gente tem um papel maior a cumprir e que a gente não precisa começar se desculpando, né, que é uma tônica, né, hoje no nosso trabalho, né, de todas as áreas, eu imagino, no âmbito do Estado. Então, acho que é uma reflexão que eu tenho feito, que eu acho que a gente tem que fazer, e acho que quem está de fora, e o Ivani é um exemplo bem importante disso, tem que perceber. Tem que perceber para a gente tentar avançar ou tentar, de certa forma, fazer essas pautas andarem e quebrar um pouco essa descontinuidade. Eu vou passar agora para o Alógio Piara, como eu disse, jornalista, pesquisador, autor de obras, tem livros aí no prelo, e vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa temática. Boa noite a todos, ou boa tarde, boa noite. Queria agradecer ao Ministério Público Federal, ao Dr. Jaime e ao Dr. Júlio pelo convite. Eu vou tentar ser rápido, embora normalmente minta quando digo isso e me estendo, mas aí alguém levanta a mão dizendo que eu estou indo longe demais. O tema do seminário fala em um estado de coisas e desafios. Eu queria pegar primeiro essas duas palavras. Um estado de coisas, eu acho que o estado de coisas sobre esse tema específico está claro dentro dessa sala.